você, olha só, sabadão com muito futebol, viu? Vou começar a te passar a programação. É o seguinte, tem Flamengo e Bragantino às 7 da noite no Maracanã. E tem Atlético Mineiro e Fluminense ao vivo na tela da Globo daqui a pouco, às 3 da tarde. Olha só, agora eu vou falar de Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro, jogo em Belo Horizonte. O Fluminense querendo seguir aí na vice-liderança do Brasileirão, né? Mas Fernando Diniz vai ter desfalques. Então a gente vai conversar ao vivo com o Rafael De Angeli, que ele tá lá no Mineirão já, e tem as informações sobre como o Tricolor vai encarar o Galo. Tudo bem, De Angeli? Boa tarde. Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A expectativa aqui no Mineirão hoje é de cerca de 30 mil pessoas. Por enquanto ele tá vazio, os portões não foram abertos ainda, movimentação tranquila aqui do lado de fora do estádio. A gente já tá aqui dentro, perto do palco, a bola rola às 3 horas da tarde. E o Fluminense, como você disse, teve um desfalque em cima da hora, que foi o Nino. O Nino sentiu um incômodo muscular, não foi detectada nenhuma lesão, mas por precaução ele nem viajou aqui pra BH. O Fluminense, inclusive, que já saiu do hotel, está vindo em direção ao estádio. E com isso, com a ausência do Nino, o time que deve ir a campo deve ser esse na tela, aí, com Fábio no gol, Samuel Xavier, aí tem o Manuel voltando depois de cumprir suspensão, e ele forma a dupla de zaga ou com o David Braz ou com o Felipe Melo. Na lateral esquerda também tem a dúvida se vai o Cristiano, que jogou contra o Juventude, ou se volta o Caio Paulista, que era o titular, também cumpriu suspensão contra o Juventude. E aí do meio pra frente aquele time que os tricolores já conhecem, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Matheus Martins e o Cano. Um dos destaques da partida é o André. O André vai completar 100 jogos hoje com a camisa do Fluminense, é um número expressivo para um jovem de 21 anos, que já foi inclusive elogiado pelo Tite, quem sabe aí pode aparecer futuramente nas convocações da seleção brasileira. E do lado do Galo, o grande destaque é o Hulk. O Hulk que adora fazer gol no Fluminense, Carol. Ele disputou 5 partidas contra o Fluminense, desde que voltou ao Brasil, né, defendendo o Atlético Mineiro, e fez 5 gols. É uma média impressionante. Hulk estará aqui em campo hoje, escalado pelo técnico Cuca. A bola rola, como eu disse, às 3 horas da tarde, com transmissão da Globo. Atlético Mineiro e Fluminense no primeiro turno foi 5-3 pro Fluminense, hein? Um jogaço. Vamos ver como será hoje, Carol. Volto com você. Valeu, De Angeli. A gente vai falar sobre esse jogo do primeiro turno daqui a pouquinho aqui no Globo Esporte também. Agora, dos cariocas, o Botafogo é o único que joga segunda-feira, né? Só que tem jogo duro pela frente, viu? O time do técnico Luiz Castro vai enfrentar o líder Palmeiras no estádio Newton Santos. Primeiro, a vitória por 2-0 sobre o Coritiba. Depois, 1-0 em cima do Goiás. Pé direito no fundo! E assim, depois de mais de 3 meses, o Botafogo conseguiu fazer gol em 2 jogos seguidos. A última vez que uma sequência dessas tinha acontecido, o Brasileirão ainda estava no primeiro turno. Olha o Kaique, dribla, Kaique bate no gol! Foi em junho, na vitória sobre o São Paulo, no estádio Newton Santos. E na virada épica contra o Inter no Beira-Rio. Sobrou, atenção, gol! É a irregularidade de um time ainda em formação. O Botafogo tem só o 13º melhor ataque do Brasileirão, com 28 gols marcados. Muitas vezes não conseguimos, porque muitas vezes os outros são melhores que nós. E quando os outros são melhores que nós, temos que aceitar. O futebol é assim, a vitória é de todos e a derrota é de todos. Na segunda-feira, o ataque do Botafogo vai encarar a melhor defesa do campeonato. A do Palmeiras, o líder do Brasileirão, que só levou 19 gols e ainda acumula 13 jogos de invencibilidade. A missão é difícil, mas depois de 2 vitórias seguidas, a torcida do Botafogo tá animada e querendo soltar o grito de novo. Por 2 anos seguidos, a Série B é uma angústia que parece não ter fim pro Vasco. O acesso não sai da cabeça do torcedor, que depois do empate de quinta-feira com Londrina, não escondeu o sentimento. O torcedor pode estar junto, eu sei que ele está machucado, né, está na segunda divisão, né, eu já vivi momentos diferentes aqui, mas eu acredito demais no potencial desse grupo. Até o começo do segundo turno, o time parecia caminhar a passos largos para voltar à primeira divisão. Aberto o placar em São Januário para desafogar esse torcedor. Mas a gordura acumulada na classificação no começo do campeonato praticamente acabou. O tropeço na última rodada em casa reacendeu de vez o temor de ficar mais um ano na Série B. Time sem vergonha, canta a torcida do Vasco. Termina o jogo. 1 para o Vasco, gol do Andrei. 1 para o Londrina. Em quarto lugar, o Vasco está a apenas 3 pontos de vantagem em relação a Londrina e Sport. Na próxima terça-feira,
a equipe vai enfrentar o Operário fora de casa. E o time vai ter o desafio de quebrar uma sequência de 8 derrotas seguidas como visitante para se manter no G4, a zona de acesso à Série A. Eu digo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu posso falar olhando para as câmeras aqui, olhando para vocês, eu não tenho dúvida que nós vamos classificar, que nós vamos subir, que nós vamos alcançar nosso objetivo. Vou voltar a falar de Campeonato Brasileiro. Hoje tem Flamengo e Bragantino às 7 da noite, ao vivo no Premier. Bora lá pro Maraca, lá ao vivo com o André Pessoa. Oi, André, boa tarde, conta tudo. Oi, Carol, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Flamengo quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mais de um mês desde a última vitória do Flamengo, quando no dia 28 de agosto derrotou o Botafogo por 1-0. De lá para cá, 4 jogos no Brasileirão, 2 empates e 2 derrotas. Se vencer hoje, o time do técnico Dorival Júnior pode até voltar ao grupo dos 4 primeiros colocados e começaria bem o mês de outubro, que é um mês decisivo para o clube com as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Para hoje, o Dorival não conta com 3 jogadores que estão suspensos: Léo Pereira, Mateuzinho e João Gomes. Além deles, Felipe Luiz e Davi Luiz devem ser poupados e não jogam. Por outro lado, o Dorival tem o retorno dos jogadores que estavam com as suas respectivas seleções. 4 deles devem ser titulares: Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Pedro. Vamos para o campinho com o provável Flamengo de logo mais: Santos no gol, Rodinei na direita, a zaga com o Fabrício, Bruno, Pablo, o Ayrton Lucas na esquerda, meio de campo Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o ataque com Pedro e Gabigol. Esse deve ser o Flamengo que encara um Bragantino que também não vem em boa fase, não vence há 8 rodadas, há mais de 2 meses, se aproximou da zona de rebaixamento, com isso também precisa do resultado hoje. Lembrando, Flamengo e Bragantino às 7 da noite, partida com transmissão exclusiva do Premier. Volto com você, Carol. Valeu, André, tá dado o recado, olha. Já falei e repeti, mas vou relembrar, tá? Hoje tem futebol ao vivo na Globo, Atlético Mineiro e Fluminense, a partir das 3 da tarde. Fica ligado no horário. Pra todos nós, um bom fim de semana. Segunda-feira, Alex Cobar está de volta, viu? Um beijo grande pra vocês.